Bom dia a todos, bem-vindos a mais um painel da sala virtual da Expert da XP Asset Management. Eu sou Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos de investimento e vou bater um papo hoje com André Mazetti e Felipe Celidônio, gestores de fundos imobiliários da XP Asset Management. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer todos os nossos participantes, já temos mais de 350 pessoas nas salas, além, obviamente, de Mazetti e Celida. Antes da gente começar a falar de produto, falar de fundo imobiliário, Mazetti, Celida, eu queria que vocês me contassem em 30 segundos quem são vocês. Legal, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado a todos aí pela participação. Para a gente é um prazer aí sempre bater um papo com o mercado. Bom, sou André Mazetti, estou na XP há 4 anos. Hoje estou à frente dos fundos imobiliários voltados a papel, né, CRIs, crédito e fundo de fundos. Bom, passa a bola aí para o Celidônio aí. Bom, gente, primeiramente prazer, meu nome é Felipe, eu estou na XP aí já praticamente 3 anos e meio, esse tempo rodando aí com o Mazetti, a gente já forma um time há um bom tempo, e hoje eu sou o profissional dedicado aí nessa estratégia de fundos imobiliários, já passei por diversas áreas aí dentro da Asset e uma série de outras áreas aí no mercado imobiliário, pelo menos ao longo de mais de 7 anos aí de experiência. Boa. Como que na XP Asset vocês são estruturados do ponto de vista de gestão de fundos imobiliários? Como que está o time? Como que está o desenho da área hoje? Beleza, Vamos tá lá. bom. Pode falar, André. Falar aqui, depois você completa, Celidônio. Bom, basicamente, hoje nós temos uma asset que é a XP Vista, né? Enfim, dentro da marca XP Asset Management, em que nós temos alguns braços de gestores. Temos gestor de infraestrutura, gestor de crédito privado, gestor de crédito high yield, special situations, e temos gestores imobiliários, basicamente eu e Pedro Carras, a gente forma essa parceria, essa dupla. Carras mais voltado ali nos ativos reais, ou seja, o tijolo, e eu voltado, como eu falei, em crédito imobiliário, e basicamente fundo de fundos e permutas financeiras, que é uma modalidade de investimento de desenvolvimento residencial. E além disso, a gente tem um time, como dá para ver nesse slide, aí, um time grande de gestão / controles, em que tem pessoas voltadas mais para o tijolo, né, pessoas voltadas mais ali para a engenharia, e pessoas voltadas mais ali para o crédito mesmo, ou seja, análise de crédito, análise de balanço, esse tipo de coisa. Boa, legal. Acho que introduziu bem como vocês estão estruturados, como vocês estão montados, então vamos passar um pouquinho para o assunto da nossa discussão hoje. A gente viu uma quantidade muito grande de CPF ao longo de 2019 entrando no mercado de fundos imobiliários. Acho que o aumento foi de quase 5 vezes a quantidade que você tinha no final de 2018. Foi algo fenomenal, o mercado se desenvolveu bastante ao longo desse tempo. Vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, mas 2019 foi algo bastante marcante, emblemático nessa indústria, e eu não tenho nem dúvida que vocês entendem bem isso e veem bem isso no dia a dia de vocês. Eu queria entender, e eu queria que vocês explicassem para a gente, qual que é o benefício de ter uma gestão profissionalizada, uma gestão especializada, ter uma pessoa gerindo uma carteira de fundos imobiliários, vis-à-vis você gerir isso diretamente? Qual o benefício dessa gestão ativa via gestor? Beleza. Bom, obrigado aí pela pergunta, Brandão. Eu acho que faz bastante sentido a gente falar em gestão ativa quando a gente está vendo essa indústria se tornar cada vez mais robusta, com uma gama muito grande de fundos imobiliários, e você muitas vezes se vê se perguntando aonde que eu vou investir, o que que eu vou fazer no mercado imobiliário, porque hoje em dia a gente tem uma série de classes diferentes e muitas vezes o investidor acaba não sabendo por onde começar. Então, você terceirizar isso para um profissional que ele vai ter uma gestão ativa, eu acho que é um bom começo, e principalmente quando a gente fala aqui de fundos, que é um cara que vai gerir e vai investir nas diversas classes de ativos. Então, como vocês podem ver aí nesse slide aqui, falando um pouco de quais são esses benefícios da gestão ativa, a gente começa falando em cima pela expertise. Então, como a gente falou um pouco do nosso time, a gente está aí há muito tempo já rodando no mercado, pessoal que já conhece o mercado há mais de 10 anos, gente que está olhando shopping há muito tempo, gente que está olhando galpão, crédito, hotéis, tudo isso o pessoal já olha há muito tempo e isso ajuda muito na tomada de decisão.
O segundo ponto, eu diria que seria resultado. Então, a gente está aqui com uma equipe 100% dedicada aí a esse produto, a investir no mercado imobiliário. Então, a gente respira isso. E da maneira como a gente respira isso, está 100% dedicado, a gente consegue enxergar as melhores oportunidades. E principalmente quando a gente está falando de fundos negociados em bolsa, timing é muito importante. Então, quando a gente está no timing certo, olhando para aqueles ativos que sabe que tem um valor intrínseco, mas de repente, na questão ali da precificação, ele acaba caindo, acaba surgindo uma oportunidade, você tem um time dedicado que vai poder abocanhar essa oportunidade, vai maximizar o seu resultado. O terceiro ponto, eu diria que seria diversificação de risco. Então, pessoas que estão 100% dedicadas em analisar o mercado imobiliário e as diversas classes vão poder investir numa gama muito grande de investimentos, o que vai fazer com que o cara consiga oferecer para um investidor 15 fundos na carteira, até 30 fundos na carteira, de uma maneira bem diligente e vai mitigar riscos aí de perdas. O quarto ponto, que eu acho muito importante também, seria relacionamento. O fato de você ter um cara profissional que está olhando o mercado 100% do tempo, ele estabelece relacionamentos com outros players de mercado, sejam eles outros gestores, sejam eles casas que fazem distribuição de fundos de investimento, sejam eles até agentes de monitoramento que ajudam a gente, de alguma forma, a acompanhar esses ativos que estão embaixo dos fundos imobiliários, para que a gente consiga saber exatamente o que está acontecendo com eles. Se de alguma forma algum locatário vai sair, vai entregar, ou se a gente está vendo algum tipo de risco de crédito aumentar em cima de alguma dívida, a gente consegue perceber isso antes do tempo e tomar as decisões de rebalanceamento da carteira muito mais rápido, o que permite com que a gente também melhore aí o resultado do investidor. O quinto ponto, eu diria que seria a acessibilidade. A gente está investindo através de um fundo de investimento. Esse fundo ele tem uma característica profissional em termos de qualificação de investidor, o que faz com que a gente acesse ofertas que um investidor pessoa física normalmente não consegue entrar. E aí a gente também consegue maximizar o resultado. E por último, eu diria que seria a conveniência e aprendizado, porque como o fundo de fundos ele está olhando para todas as classes de ativos do mercado imobiliário, e muitas vezes as pessoas físicas ou não têm tempo ou não conseguem aí conhecer tanto o mercado imobiliário, o fato de você terceirizar isso ajuda muito na questão da conveniência, porque o cara já está olhando isso para você, o gestor está olhando isso para você, e ao mesmo tempo você pode ir aprendendo com ele ao longo do tempo, conforme você vai acompanhando a performance da carteira desse fundo de fundos. Legal. Brandão, só se me permite um complemento aqui, é importantíssimo o seguinte, quando o Celidônio comenta ali em resultado, né, equipe 100% focada no tempo, dedicada. Por exemplo, nesse momento atual que a gente está, em meio à pandemia, quando a gente entra na minúcia do valuation, que é isso que o Celidônio comentou, ou seja, toda análise que a gente tem uma equipe dedicada, que olha recorrentemente as oportunidades, por exemplo, um tipo de análise que a gente faz nesse momento que a gente está vivendo, realmente ver o que o preço de tela hoje a gente tem vis-à-vis o preço de reposição do ativo, do tijolo, ou seja, quanto que realmente vale aquele tijolo. E para isso, aquele time que a gente mostrou no slide anterior, tem uma baita expertise, não é que a gente vai fazer um lado de avaliação para saber quanto que vale, não. A gente tem uma expertise para precificar aquele tijolo e cruzar isso com o preço de tela. E aí, de fato, ver as oportunidades aí que são muito claras e a gente vai explorar um pouquinho mais nos próximos slides. Legal. Eu queria aproveitar isso para até já jogar uma pergunta que chegou aqui do participante Caio. Ele perguntou como que é a divisão da equipe do ponto de vista da XP Asset em fundos imobiliários. Vocês têm pessoas para fundos de tijolo, fundos de papel, ou é quebrado entre hotéis, logística? Como que funciona a distinção de fundos dentro da XP Asset e fundos imobiliários e como que isso transborda para a célula de fundos que vocês tocam? O André quer falar? Falo eu? O que você prefere? Pode tocar. Acho que é melhor voltar no slide anterior, que fica mais fácil, né? Ver a cara de cada um. Vamos lá. Então, a primeira separação de cima para baixo seria entre fundos de tijolo e fundos de papel, né? Então, dentro dos fundos de papel, a gente tem os fundos de crédito e os fundos de fundos, que ficam aí embaixo do guarda-chuva do André. Então, mais especificamente falando, quando a gente fala de fundos de crédito, a gente tem aqui o Evandro e o Rafael olhando aqui junto com o André esses tipos de ativos. E quando a gente fala de fundos,
a gente tem a minha pessoa aqui e acabou de chegar aqui o Leonardo aqui para ajudar a gente nessa parte de fundos, tá? Quando a gente passa para o universo de fundos de tijolo, a gente tem bastante gente aqui que está subsidiando aqui toda a parte de investimentos e controles, e depois eu vou terminar falando aonde que a gente se relaciona, tá? Então, o Carraj sendo o gestor dos fundos de tijolo, a gente passa aqui pelo Luiz, sendo junto com o Rodrigo Oliveira aqui, olhando as operações de galpão logístico e industrial, o Teatini também ajuda aqui na parte de shoppings, e na parte de baixo aqui, a gente tem aqui nosso time de controle, que faz toda a parte de acompanhamento dos ativos, controladoria, e até o nosso time de engenharia, que vai estar sempre analisando os ativos imobiliários, se eles estão bem cuidados, bem conservados, se tem algum tipo de investimento, de manutenção para ser feito nos fundos, nos ativos que estão embaixo dos nossos fundos, tá? E como é que isso funciona? A troca é sempre 100%, ela é muito rica, então a gente está sempre interagindo e discutindo o mercado de uma maneira muito online. Então, surge alguma dúvida, surge alguma oportunidade, a gente está sempre trocando ideia para saber exatamente se a qualidade do ativo é boa, e a gente acaba criando aqui um ciclo virtuoso aqui de conhecimento, que a gente acaba conseguindo transferir isso para esse fundo de fundos, toda a inteligência que a gente já tem, tanto nos ativos de crédito, quanto nos ativos aí, de tijolo, para a gente poder maximizar aí o resultado para o investidor. Então, eu acho que é basicamente isso, o Brandão, hoje, do jeito que a gente está, acho que é basicamente isso. Legal, é importante ter uma equipe multidisciplinar como vocês têm, para dar input de informação para que vocês consigam tomar a melhor decisão possível no fundo de fundos, que vai abranger as demais classes dentro dele. Então, é um input importante. Dito isso, eu queria levantar algumas provocações aqui. Uma das principais pontos é que, ao longo desses últimos tempos, como eu mencionei até na pergunta anterior, muitas pessoas, muitos investidores acabaram montando suas próprias carteiras de fundos imobiliários, comprados na Bolsa, na B3, outros através de carteiras de fundos imobiliários, como um fundo que vocês gerem, que é o XPSF11, mas a gente tem outros fundos na indústria com a mesma característica similar, não vou mencionar aqui porque acho que não faz tanto sentido, mas mais recentemente vocês vieram com uma nova proposta, que é ter um fundo de fundos imobiliários que não é listado na Bolsa. É um fundo com aplicação em resgate como qualquer fundo de investimento. E sempre vem a dúvida, faz sentido? Por que vale a pena investir nessa classe de ativos se você tem um fundo? O que se diferencia? E só avisando aqui, já chegaram algumas perguntas sobre cenário, a gente vai endereçar essa parte de cenário, o que os gestores estão achando interessante, um pouco no final da apresentação. Mas nesse ponto, por que essa iniciativa nova que virou o XP Fundo de Fundos Imobiliários 90, que é o fundo de fundos não listado de vocês, o disponível para aplicação em resgate, está nas plataformas da XP e da Rico, como que funciona, o que se diferencia e por que é uma iniciativa interessante? Beleza, cara, ótima pergunta. Eu acho que esse é um produto novo. A gente, na história da Asset aqui de Real Estate, a gente foi montando uma série de produtos para completar a prateleira para ser oferecido para os investidores. O penúltimo fundo foi esse que você comentou aí, Brandão, que é justamente o XPSF11, e a gente começou a notar um timing de mercado muito interessante para aquele investidor que está querendo vislumbrar um longo prazo, um ganho de capital mais expressivo, justamente investindo no mercado imobiliário, porque a gente passou por um momento de crise muito aguda aqui, a gente está passando, e aqui é onde surgem as oportunidades, tá? Então, quando a gente fala desse fundo, especificamente falando que ele é um bicho um pouco diferente do que o fundo imobiliário, ele tem uma série de benefícios que eu estou apresentando nesse slide aqui, que às vezes não é tão óbvio para o investidor, porque o investidor fala assim, mas eu tenho um fundo de investimento imobiliário e ele me paga rendimentos isentos e eu estou super feliz com ele. Então, eu acho que aqui a gente faz uma provocação para trazer uma outra ótica do que é investir em um fundo imobiliário, pensando talvez um pouco mais de longo prazo em termos de ganho de capital. Então, aqui a gente elencou uma série de benefícios que ele tem, que eu começo falando sobre dividendos. Então, se você é um investidor que você não precisa da renda dos seus investimentos
para você pagar suas contas, enfim, precisa desse rendimento para gerar os seus custos, para pagar os seus custos mensais. Esse produto, ele pega os rendimentos que são pagos e eles são reinvestidos no próprio fundo. Então, ao invés de você pegar esse rendimento e você alocar em uma zeragem de caixa ou ter mais um trabalho que é escolher aonde você vai investir, esse rendimento automaticamente a gente já reinveste na própria operação do fundo, o que faz com que a gente continue alocando com a rentabilidade que a gente espera atingir, que é mais aí hoje do que CDI, por exemplo. Exatamente igual a um fundo de ações, por exemplo, que recebe o dividendo de uma determinada empresa e compra mais ações. Exatamente. Concordo completamente com o que você está falando aí, Brandão. O segundo ponto é falando de tributação. Esse fundo, como ele é um fundo multimercado, ele tem aí isenção de IR nos ganhos de capital que são realizados dentro do fundo. O que significa isso? O fundo foi lá, comprou uma cota, ele vendeu a cota, comprou a 100, vendeu a 120, ele não paga, ele é isento de ganho de capital aqui, de imposto de ganho de capital. O que é um pouco diferente hoje da pessoa física, quando ele compra e vende cota na bolsa, ele paga 20% de IR, e os próprios fundos imobiliários, hoje, eles têm uma ineficiência com relação a isso, que hoje eles ainda pagam IR sobre ganho de capital. E o segundo ponto seria a isenção nas realocações de carteira. Então, por exemplo, às vezes a gente está lá gerindo o caixa do fundo, a gente precisa fazer algumas transferências, essa zeragem de caixa, essa realocação de carteira, ela é isenta no fundo multimercado, o que não seria no universo aqui de um fundo negociado em bolsa, que seriam os fundos imobiliários tradicionais, e nem na pessoa física, porque a pessoa física, quando vai lá e tira o seu dinheiro de um CDB, ou tira de um fundo de zeragem, ele também paga imposto de renda sobre o rendimento. Então, essa estrutura acaba ficando mais otimizada aqui no aspecto de tributos. Obviamente, a gente tem, como a gente está falando de um fundo 555, ele tem o Come Cotas aí, que ele é pago semestralmente. Eu queria pedir para você evoluir nesse assunto, que muita gente provoca, mas fundo imobiliário, se eu compro na pessoa física, eu tenho um rendimento isento. Tá, ok, se você precisa do rendimento cair na sua conta, isso faz sentido. Mas o valor líquido para o cliente, no final das contas, que é o valor depois de IR, é melhor? É pior? Sim, como que funciona isso em termos líquidos? No final das contas, o que é mais eficiente financeiramente para o cliente? Tá. Eu acho que eu vou já aproveitar aqui, eu vou até fazer um parênteses e passar um pouco aqui para o slide de baixo, em que a gente fala aqui exatamente do que foi um estudo aqui que a gente montou a respeito do que seria resultado desses tipos de ativos, tá? Então, quando a gente fala aqui nessa linha de cima de azul escuro, seria esse fundo multimercado aqui numa rentabilidade bruta, tá? Então, esse fundo ele estaria rodando a uma rentabilidade à velocidade de cruzeiro, então, se ele seria 100% isento, ele teria uma rentabilidade acima do que os fundos imobiliários. Quando a gente passa para as outras linhas de baixo ali, a gente tem ali o que a gente chama de 555 tributados sem come-cotas ou com come-cotas semestral, que eles são basicamente a mesma coisa, porque a gente acaba tendo aí os cortes de imposto nas janelas de semestre. E quando a gente compara com os fundos de B3, quando a gente tem os B3, os fundos de dividendos B3 sacados acumulados, ou seja, o investidor, quando ele pega esse rendimento e bota no bolso, considerando só a rentabilidade da cota patrimonial desse fundo, por exemplo, ela fica baixa. Quando a gente pega esses resultados, que seriam os dividendos, a gente reinveste no investimento, no fundo imobiliário, ele fica igual ao 555. Então, eu diria que não existe melhor ou pior aqui no aspecto de quando a gente chega no nível de tributação. A tributação é muito parecida, se não para o 555 é melhor no final do dia. Então, eu diria que para aquele investidor que está buscando um investimento de longo prazo, sem a necessidade de ganho de rendimento, de receber esse rendimento, o 555 ele permite que a gente invista mais tempo, reinvista os rendimentos e gere mais alfa para o investidor. Só um pequeno parêntese, 555 é a legislação de fundos de investimento e é o que rege o fundo não listado não listado na B3, tá? É o XP Fundo de Fundos 90 e o B3 que ele está falando são aqueles fundos listados que normalmente tem um 11zinho no nome. Então, o XPSF11 é um B3 e o XP Fundo de Fundos Imobiliários 90 é um 55
5, só para vocês entenderem um pouquinho da comparação que eles estão fazendo. É isso. Bom, então, acho que ficou claro aqui que, do ponto de vista de tributação de retorno líquido para o cliente, é praticamente indiferente se você reinvestir os dividendos que você recebe, mesmo isentos como pessoa física, é indiferente do ponto de vista de retorno. Então, ter um rendimento de dividendos líquido na sua conta corrente não é necessariamente melhor do que ter esse, mesmo com come-cotas no fundo não listado, não é necessariamente melhor. E se você tirasse, e se você não reinvestir o dividendo, ou seja, se você gastar esse dividendo ou deixar na conta corrente, ainda pior. Então, é uma estrutura eficiente do ponto de vista tributário e interessante para se ter na carteira. Boa. Volatilidade, desculpa ter te interrompido. Imagina, não, vamos lá. Volatilidade, explicando um pouco como é que é o universo dos fundos 55 e dos fundos imobiliários em relação de volatilidade. No XP Fundo de Fundos Imobiliários, a volatilidade, a única que você vai ter, vai ser a conjunção aqui, o conjunto dos ativos que estão investidos na carteira do fundo. Diferentemente de um fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário, além de você ter o próprio patrimônio do fundo oscilando, quando a gente fala de cotas de fundos imobiliários, um fundo de fundos, a gente também tem a própria precificação desse ativo na bolsa, que seria uma outra dinâmica de volatilidade. Então, a gente tem apenas uma volatilidade sobre a carteira investida no fundo de fundos de investimento imobiliário aqui da XP. Quando a gente fala do XPSF, por exemplo, ou de outros fundos imobiliários, você tem tanto o valor patrimonial oscilando, quanto o valor de cota, que é uma dinâmica completamente diferente. Então, nesse fundo aqui, a gente tem menos volatilidade. Quando a gente fala de diversificação, o fato da gente não precisar de investir em fundos que paguem rendimentos, a gente pode aumentar o nosso universo de fundos, porque a gente não precisa necessariamente distribuir rendimento para o investidor. Seria no caso, por exemplo, aqui de fundos de shoppings, ou até fundos de hotéis que hoje estão pagando pouco ou nenhum aqui rendimento. A gente investir em um fundo imobiliário, num fundo desse, significa que eu vou distribuir menos rendimento para o meu investidor, porque ele não me paga rendimento. Agora, investir num fundo 555, no XP Fundos de Fundos Imobiliários, como eu não preciso distribuir esse rendimento para o meu investidor, eu posso esperar esse ganho de capital acontecer e aí eu vou entregar muito mais alfa para ele. Além disso, a gente também está falando de ofertas restritas. Como é o universo de fundos, e não um público em geral, o público pessoa física, a gente consegue entrar em ofertas que poucas pessoas têm acesso, e também maximiza aí o resultado e a diversificação do universo de fundos. Acho que, Celida, Mazetti, ficaram algumas dúvidas aqui no chat sobre tributação. Talvez não tenha ficado claro, mas ia ser legal se você talvez explicasse como funciona a tributação de um fundo imobiliário normal, uma gestão, quando você gere a sua própria carteira de fundos imobiliários, um fundo de fundos listado e comparando com o fundo de fundos não listado, como o XP Fundo de Fundos 90. Beleza, então vamos lá. Eu vou começar pelo fundo de investimento imobiliário. Tá? Quando a gente falar de FOF no universo de fundos imobiliários, na parte de fundos negociados na Bolsa, fundos eles são obrigados a pagar 95% do resultado caixa para os investidores em formas de rendimentos semestralmente. E esses rendimentos eles são isentos. Só que dentro do fundo, quando a gente gera operações de ganho de capital, esse fundo imobiliário ele tem que recolher imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital quando ele realiza esse ganho de capital, tá? E, além disso, o investidor, pessoa física, se ele comprou a cota de um fundo imobiliário e ele tem ganho de capital, ele também vai pagar 20% sobre o ganho de capital que ele exercer. Então, Ou seja, a partir do momento que você tem um fundo, você comprou um fundo de fundos listado na B3. Esse fundo de fundos teve uma operação que ganhou dinheiro ali dentro, ele quer realizar. Ele não ganha tudo daquilo, ele tem que compartilhar 20% de imposto de renda, então o ganho para o cliente já vem menor. Aí, se o cliente quer vender aquela cota, o fundo subiu muito, eventualmente, ele quer mudar, quer fazer um giro na carteira, ele ainda vai ter que pagar de novo imposto de renda sobre o ganho que ele teve em cima da cota daquele fundo de fundos.
E acho que o mesmo ponto vale se você estiver gerindo a sua própria carteira de fundos imobiliários. Vamos supor que você tem 3, 4 fundos imobiliários na sua carteira, um deles foi bastante, andou bastante, você quer realizar o ganho disso, acha que o yield diminuiu porque a cota se valorizou muito, alguma coisa assim, você quer vender isso, você tem que fazer, você realiza o ganho de capital ali dentro, você paga o imposto de renda para comprar um outro fundo imobiliário na B3 e fazer tudo de novo. Aqui eu acho que o ponto positivo, o ponto legal, e a gente já passa para o próximo tema, é que tudo que acontece dentro do fundo é isento. Ou seja, se você terceiriza a sua gestão de carteira de fundos imobiliários para o XP Fundo de Fundos 90 e para fundos similares como esse, que não são listados na Bolsa, tudo que ele fizer dentro do fundo, ou seja, teve um fundo imobiliário que andou muito, ele quer realizar o ganho daquilo, entra isento. Então, você não paga o 20% ali embaixo. Ou seja, você só vai pagar o imposto de renda sobre o ganho que você tiver no fundo de fundos imobiliários 90, via o Come Cotas semestral, ou no resgate, se você eventualmente fizer. Eu acho que é um pouco isso. Acho que até só um complemento, desculpa, mas esse ponto acho que é um dos mais importantes. Eu queria só fazer mais um bem rápido aqui. Talvez o que gera um pouco de confusão na cabeça dos investidores é o seguinte: a maioria dos fundos imobiliários são fundos de tijolo e fundo de papel, tá? E aí, o que acontece? O que você tem dentro de fundo de tijolo? Você tem fundo de hotel, você tem ativos de hotel, você tem galpão logístico, tem lajes corporativas, enfim, tudo que realmente é aquele tijolo que gera renda. Quando o fundo imobiliário gera um ganho de capital nessa classe de ativos, isso é isento no fundo imobiliário. Idem para papel, para CRI. Se você gera um ganho de capital dentro do fundo imobiliário, vendendo um CRI com ganho de capital, também é isento. Só que quando a gente vem para o universo de fund of funds, ou seja, fundo imobiliário que tem também fundo imobiliário embaixo e gera esse ganho de capital, aí sim é tributado. Então, acho que acho que as pessoas não têm muito essa separação desse asset class. Então, acho que é só esse complemento que é importante todo mundo ter em mente. Isso faz uma diferença enorme aqui. Legal, legal. Passada a parte de tributação, explicando quais são os benefícios e a importância dessa classe, que vocês fazem a gestão da carteira e fazem a gestão dos fundos de investimento dentro do XP Fundo de Fundos 90. Tá bom. Beleza, vamos lá. Aqui, basicamente, é como é que a gente toma a decisão de investimento nos ativos que vão entrar na carteira do nosso fundo, tá? A gente começa sempre com uma etapa de funil aqui, a gente vai fazendo diversos filtros, até a gente chegar naqueles fundos alocados que seriam aí de 15 a 30 fundos, mais ou menos, na carteira. Então, a gente começa com o universo de todos os fundos que estão sendo negociados aqui, estão registrados na CVM. Eu diria que hoje estão na média de 540 fundos. E, a partir daí, a gente passa para todos os fundos que são negociados na B3, porque existem fundos imobiliários que não são negociados na B3 e fundos que são. Então, o nosso universo acaba ficando restrito a esses 230 fundos, que cada vez mais eles têm aumentado, o nível de ofertas tem aumentado conforme a robustez do mercado, o que torna para a gente um ambiente propício de buscar novas oportunidades. E aí a gente passa por um filtro de performance, que é olhar para esses fundos e olhar o que está acontecendo com negociação, quanto ele está entregando de rendimento, quem é o gestor, como é que está aí a carteira patrimonial dele no mês a mês, para a gente saber exatamente se esse cara ele pode ser um objeto de investimento ou não. Então, a gente coloca mais ou menos 90 fundos aí no que a gente chama de watchlist, que são fundos que a gente monitora recorrentemente, diariamente, para a gente saber qual que é o melhor momento da gente entrar nesse fundo. Quando a gente enxerga uma oportunidade, a gente, obviamente, vai submeter isso para um comitê, a gente leva esse fundo para o comitê, a gente faz todo o escrutínio, a gente faz a diligência desse fundo, a gente conversa com o gestor desse fundo, a gente vai conhecer os ativos que estão ali embaixo, a gente acompanha ele diariamente aí na Bolsa, para justamente, quando a gente aprovar no comitê, a gente definir qual que é o momento da entrada, qual o preço que a gente vai entrar e qual que é a rentabilidade esperada desse ativo. E aí, no final, a gente acaba tendo essa carteira aí de 15 a 30 fundos, mais ou menos, que é o universo aí que a gente entende que seriam uma quantidade boa de fundos para que a gente tenha um resultado acima do nosso benchmark, que é o IFIX,
e, ao mesmo tempo, ter toda a diligência e ter esses fundos na mão para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo com eles. Do lado direito, a gente coloca aqui um pouquinho do que são as nossas ferramentas de análise. Eu acho que é importante, porque a gente não só toma a decisão nos conhecimentos e tudo, mas a gente analisa tudo isso que a gente tem, assim, com dados e com informações que são publicadas de diversas fontes, em que a gente consegue, de fato, validar as premissas que a gente está imaginando para aquele fundo. Então, Bloomberg, Broadcast, são todo mundo, acho que a maioria das pessoas conheçam, research de real estate, que mostram aí valores, panoramas de mercado de cada um dos ativos, enfim, acho que tudo isso ajuda a gente aí a tomar a decisão de investimento da melhor maneira possível. Bom, legal. O XP Fundo de Fundos Imobiliários 90 é um produto novo, então a gente ainda não pode mostrar histórico dele, porque ainda não tem 6 meses, mas vocês fazem a gestão do XPSF11, que é um produto que tem uma filosofia similar. Vocês montaram o XP Fundo de Fundos 90 baseado na filosofia do XPSF11. Eu queria que vocês contassem um pouco como que foi o desenvolvimento desse XPSF11 desde o início, enfim, como que vocês conseguiram gerar resultados desde o nascimento desse produto. Beleza, tá bom. Então, vou passar para o próximo slide, que a gente fala justamente aqui do que é a performance desse fundo versus o IFIX versus CDI. O XPSF11, ele começou lá no dia 10 de julho do ano passado, quando a gente definiu que a gente ia colocar na prateleira de fundos imobiliários um fundo de fundos que era o último que faltava. E aí a gente começou a montar a carteira com recursos que a gente tinha internamente, para a gente criar um track record desse fundo e depois a gente sair a mercado, que ele saiu a mercado justamente no dia 31 de janeiro de 2020. Então, a gente separa o momento do fundo entre pré-oferta e pós-oferta. No momento pré-oferta, eu gosto muito de destacar sobre o que significa gestão ativa, é justamente esse salto que a gente tem aqui em cima da carteira patrimonial do fundo, que é uma coisa que a gente, um investimento que a gente conseguiu tirar uma boa vantagem fez com que a cota do fundo disparasse. E aí a gente acabou acompanhando o IFIX a partir daí, e a gente chegou aí no final de 2019 com uma rentabilidade de aproximadamente 30% em 6 meses. Tá? Aí aqui, eu vou no momento seguinte, que seria justamente, mas tudo bem, mas como é que foi o fundo depois da oferta e no momento da crise? O que aconteceu com a carteira do fundo? Como é que vocês performaram? A gente recebeu os recursos no dia 31 de 1 de 2020 e a gente montou uma carteira bem defensiva, ao mesmo tempo a gente já tinha recursos no caixa que deu oportunidade para a gente comprar bons ativos, que no momento da crise a gente chegou a cair aí muito menos da metade que o IFIX e a gente encerrou o semestre de 2020, primeiro semestre, quando a gente considera os rendimentos mais a cota patrimonial, que é essa linha tracejada, batendo o CDI, depois de ter passado por todas essas dificuldades que a gente teve aqui por causa do Covid-19. Então, acho que a gente conseguiu aí entregar, mesmo num momento super adverso, uma rentabilidade, uma proteção para o investidor muito satisfatória quando a gente compara aí com o IFIX. Legal, muito importante, muito interessante essa geração de ganhos e de retornos acima do índice, que mostra o benefício, no final das contas, da gestão ativa. Ou seja, se você segue uma carteira que simplesmente replica o mercado, você acabaria tendo um prejuízo muito maior, e a gestão ativa é o que realmente traz aquele benefício a mais que os clientes tiveram no XPSF11, olhando para trás, comparado com o IFIX, e quase recuperando já desde o ano o CDI nisso. É importante. Antes da gente falar um pouquinho da convicção de vocês, o que vocês estão vendo, que setores vocês gostam, eventualmente que papéis vocês gostam, explica para a gente então o que é o XP Fundo de Fundos Imobiliários 90, como está desenhado esse produto. Aqui basicamente um resumo então daquilo que a gente está propondo aí para os investidores. Ele é um fundo de investimento multimercado crédito privado, isso aí é a terminologia do fundo, mas o objetivo dele, ele é um fundo de fundos que investe em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, ele possui tributação de curto prazo, o público-alvo são investidores qualificados. A aplicação mínima
Só um detalhe, desculpa, Celida, aí é um ponto que a gente precisa fazer. Infelizmente, a nossa legislação de fundos de investimento, a 555, que eu mencionei lá atrás, ela não permite que fundos para investidores em geral tenham mais do que 10%, salvo engano, em fundos imobiliários, o que obriga que esse fundo, infelizmente, seja para investidores qualificados. Obviamente, a gente sabe que um investidor em geral consegue investir em fundos imobiliários na bolsa, o que, em tese, se você comparar as duas coisas, talvez a gente tenha um atraso na regulamentação de fundos, mas a gente acredita que esse tipo de coisa vai ser endereçado olhando para frente. Aí aqui continuando, a aplicação mínima seria de R$5.000, uma cota de aplicação em D+1, e o prazo de resgate a gente coloca aqui D+90 e um resgate aí, a liquidação desse resgate em D+3 depois desses 90 dias. É importante fazer um parênteses e falar assim, por que vocês colocaram 90 dias? Exato, chegou uma pergunta para a gente aqui no chat explicando por que D90 e como que a maneira como o produto é estruturado justifica esse D90. Aproveitando, Celidoni, quando for responder aqui, também chegou uma pergunta sobre esclarecer o que é oferta restrita. Então, aproveita e já explica aqui também. Beleza, vamos lá. Primeiro, oferta restrita. Ofertas restritas são ofertas de fundos de investimento que são direcionadas para investidores profissionais. Ou seja, basicamente investidores institucionais ou investidores pessoas físicas que têm um patrimônio acima de 10 milhões ou tem aí por regulamentação, tem algum tipo de certificado que permite ele investir nesse tipo de investimento. Que são fundos que normalmente eles têm algum tipo de especificidade, ou então ele está distribuindo isso para um público restrito mesmo, porque ele quer ter um passivo, um hall de investidores mais selecionado, e que acaba não chegando na ponta do investidor de varejo, porque os investidores institucionais já investiram em tudo. Então, o fato de você investir nesse fundo, isso te torna indiretamente um investidor profissional, que vai permitir com que você acesse ofertas que o público em geral não consegue acessar. E aí, eu pegando o gancho e explicando do porquê o D90, ofertas restritas, essas ofertas que existem, que são para os públicos profissionais, você tem um período de lock-up, que a gente chama, que é represamento desse ativo na carteira do fundo. Eu não posso vender esse fundo em 90 dias, em até 90 dias. Então, a gente criou esse período, esse prazo de 90 dias para que permita que a gente, ao fazer a alocação da carteira, consiga investir nesses fundos de uma maneira consciente e, ao mesmo tempo, a gente tem o conforto em gerar liquidez para quando o investidor pedir o resgate. Porque aí eu vou ter passado os 90 dias, vou poder negociar esse ativo e aí eu vou poder gerar a liquidez necessária para honrar o resgate do investidor. Se a gente tem uma liquidez que é um pouquinho menor, eu vou começar a ficar um pouco mais travado nas alocações que eu posso fazer nesse tipo de investimento, que, no nosso entendimento, são os investimentos com maior rentabilidade que a gente pode encontrar no mercado. Então, basicamente, essas são as explicações do porquê o D mais 90 dias. Se a gente tivesse uma liquidez menor, a gente conseguiria, obviamente, entregar resultados, mas não resultados tão expressivos quanto se a gente pudesse acessar as ofertas restritas para poder entregar para o investidor. Aí, passando aqui para a parte de taxa de administração hoje, é exatamente a taxa de ADM que a gente também tem, que é 1% ao ano, e uma taxa de 20% sobre o QCD, aí o IFIX. Então, uma pergunta que chegou, como que é a cobrança dessa taxa de performance? É anual, é semestral? Tem ou não tem linha d'água? Ou seja, dá para cobrar performance sobre retorno negativo? Ela é um fundo que existe linha d'água, sim, e a performance é semestral. Você, hoje, quando você busca a performance de um fundo de investimento, você pode ir até o limite do que a linha d'água para você buscar a performance. Então, se você tiver um indexador negativo, um IFIX negativo, você poderia cobrar a performance até o limite da linha d'água, caso você performasse acima da linha d'água. Se você não performar acima da linha d'água, a linha d'água é a sua cota base no momento em que você entrou e você vai marcando ela semestralmente conforme o rendimento da carteira. Então, se você saiu de 100 e foi para 105,
eu não posso cobrar nenhum tipo de performance se eu não entregar no semestre que vem algo acima de 105 e ainda for acima do benchmark, que é o IFIX. Acho que é só para ficar mais claro. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui sobre se faz sentido uma taxa de administração de 1% sobre uma Selic de 2,25. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, que a administração é a taxa que os gestores cobram para remunerar e ter todos os custos da estrutura que tem de análise de geração de resultados. A gente não está falando aqui de um fundo de renda fixa que vai visar te dar 90% CDI, 100% CDI, no qual cobrar 1% de taxa de administração vai fazer com que esse retorno fique em 50% CDI. A gente está falando de um fundo que objetiva dar mais ou menos aí, algo em torno de 130% das altas do IFIX, segurando, obviamente aqui, nada que eu estou falando aqui é promessa de rentabilidade, isso tem que ficar claro, é um objetivo, e defendendo só tendo até 75% das quedas. Ou seja, entregar resultados significativamente positivos e superiores ao benchmark, que é o BFIX. E dentro desse ponto de vista, a taxa de 1% cabe bastante no nosso entendimento nesse tipo de produto. E lembrando, toda a rentabilidade apresentada já é líquida disso. Então, o cliente já tem um rendimento líquido, o bruto apenas de imposto de renda, que é o que ele vê na cota. Falando disso, acho que a gente já passou um pouquinho, ficou claro o que é o produto. Eu queria entender agora, para a gente finalizar, a gente está caminhando para os 10 minutos finais, eu queria que vocês endereçassem um pouquinho o que vocês estão vendo de cenário, que tipo de ativos vocês gostam, o que vocês estão posicionados, como que está a carteira de vocês. Beleza, tá bom. Então, vou fazer também mais um paralelo aqui ao XPSF11, que é o fundo que a gente consegue aqui disponibilizar as informações, uma carteira muito parecida com a nossa. Esta aqui é a carteira de junho de 2020. Então, basicamente, a gente tem aí 6% do patrimônio do fundo, aí, dos ativos do fundo em caixa e 85% em FIs. E esses 9% que estão em CRIs diretos, quando a gente traz para a realidade do XP Fundos de Fundos Imobiliários, eles seriam compostos por FIs também. Então, a gente teria aí uma carteira de aproximadamente 95% do PL em FI e 5% aproximadamente em caixa. Quando a gente pula para segmentos, que aí é onde a gente entra na carteira de FIs, a gente hoje tem buscado alocar boa parte da carteira em fundos de CRIs, e a gente já explica o porquê, e ao mesmo tempo que a gente tem aqui expandindo um pouco a carteira de fundos de tijolo, passando por renda urbana, logístico, escritório e shopping, e a gente tem aí 1% aí do PL em fundos de desenvolvimento, que a gente entende que quando você analisa bem o fundo, obviamente esse fundo aqui que a gente está alocando, a gente gosta bastante. Quando a gente passa pela tese do XPSF11, que é um pouco diferente justamente pelaquela questão de distribuição de rendimentos, a gente tem aí os 6% aí em caixa, só que a gente separa e faz um breakdown de 10% em ganho de capital e 85% aí de renda. No universo do XP Fundos de Fundos Imobiliários, a gente deve ter algo talvez um pouquinho maior em ganho de capital e mesmo assim mantendo aí um percentual preponderante aí em renda desses ativos, tá? Aí aqui eu vou passar para baixo justamente explicar exatamente aquilo que a gente está enxergando e que a gente enxergou no período de Covid para cada uma das classes de ativos, e a gente jogou as classes principais em uma análise SWOT aí nesse diagrama. Então, pronto. Começando aqui pelos fundos de papel, que é esse aqui em cima, aqui, que a gente entende que a gente tem alocado boa parte da nossa carteira. Por que a gente gosta desse tipo de ativo? Tá? Esses ativos, como eles são fundos que investem em dívidas, eles possuem estruturas de garantia que podem mitigar qualquer problema do papel, caso você tenha aí uma crise que tenha chegado como essa do coronavírus. Então, caso a gente tenha algum problema de default ou algum não pagamento, as estruturas de garantias, que seriam fundos de reserva, seriam imóveis, seriam recebíveis, a gente consegue segurar o pagamento dessas dívidas no curto/médio prazo, e é o que a gente viu ao longo do período aí da crise. Os fundos de CRI foram os que pagaram mais yield ao longo do tempo. Um ponto muito importante para a gente levar em consideração e que a gente coloca na linha de baixo quando você vai analisar um fundo de CRI,
é muito importante você olhar na carteira do CRI quais são os riscos de crédito que estão dentro desse fundo. Porque muitas vezes você pode ter uma série bem pulverizada, mas você tem riscos de crédito que não necessariamente são bons riscos. E aí isso pode aumentar o risco de perda, de default desse CRI e, por consequência, uma queda do rendimento desse fundo imobiliário. E quando você está acompanhando o mercado secundário e você tem uma queda do rendimento, aí você naturalmente você vai ver os investidores saindo dessa posição para montar outras posições e jogando o preço dessa cota para baixo. Então, eu diria que o fundo de CRI, quando você analisa bem, você toma uma boa decisão, é o que a gente tem visto aí de mais seguro no curto e médio prazo. No quadrante da direita aqui, a gente tem aí os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo a gente também entende que são fundos muito resilientes, principalmente pelo valor estratégico do ativo de real estate para o inquilino. Então, numa negociação em que você está vendo aí, principalmente no caso de Covid, que a gente teve aí, você tem um peso maior dado na mão do locador do que do locatário, porque o locatário não pode simplesmente sair e mudar de praça, porque muitas vezes a malha logística dele depende disso, a estratégia dele depende disso, e ele não consegue sair desse ativo. Então, para o locador, é muito benéfico montar, ter isso na negociação, o que impede que as renegociações joguem para baixo aí os preços de aluguel. A gente tem visto aí também oportunidades de apreciação desses ativos. Nos últimos meses, eles cresceram bastante e a gente continua acreditando que eles devem aumentar, principalmente no segundo semestre, porque é quando a gente começa a ter fluxos de pagamentos que foram diferidos no semestre passado por causa do Covid. Então, muitas das renegociações que foram feitas em termos de eu vou te dar um diferimento de 50% do aluguel nos próximos 3, 4 meses, mas você vai me pagar os outros 50% no segundo semestre. Ver um fluxo de rendimentos crescer aí nos fundos de logística nesse semestre. E, além disso, a gente também está vendo as ofertas restritas aparecendo, principalmente nos fundos de logística. A quantidade de ofertas de fundos de logística que estão saindo no mercado hoje é muito grande. E a gente tem aí a oportunidade de entrar em ofertas restritas desses fundos imobiliários, que eles vão sair numa cota 100, e quando você está olhando no mercado, os grandes fundos de logística, eles estão negociando a cota de 120, 125 reais por cota, o que vai dar para a gente aí um ganho bem expressivo de capital na alocação dessas oportunidades. No quadrante da esquerda em cima, a gente está falando aqui de fundos de desenvolvimento. Fundos de desenvolvimento, eles continuaram as obras que estavam acontecendo, porém é muito importante quando você olha um fundo de desenvolvimento que investe em desenvolvimento imobiliário, se ali dentro ele tomou alguma dívida para conseguir botar esse projeto de pé. Porque se, por um acaso, você enxerga que a performance das vendas desse projeto não está sendo boa o suficiente, ainda mais em momentos de distanciamento social, em que as pessoas não podem ir visitar as unidades, ou fazer uma compra, ou está com fluxo de caixa prejudicado por causa da crise, aquele cara que ia comprar não vai comprar mais. E aí você vai ter uma estagnação da velocidade de vendas desses projetos, só que a dívida continua a rolar da mesma forma. Então você pode ter uma situação em que você vai ter um projeto ficando deficitário, e aí isso é um problema grande na hora de distribuir rendimentos para o investidor. No quadrante do meio, a gente coloca os fundos de escritório, que hoje, ultimamente, tem ficado muito em voga, justamente pela questão da política de home office. A gente tem dois... Então, tem uma pergunta especificamente sobre isso, então ia ser legal se abordar. Tá ótimo. Fundos de escritório, a gente tem dois vetores que apontam, puxam para duas forças completamente diferentes. Acho que a primeira é justamente os desdobramentos da política de home office, o que vai acontecer com isso. A gente entende aqui que pode existir, assim, um choque de demanda no médio prazo aí, principalmente para aqueles ativos que não estão muito bem localizados, e principalmente aqueles que têm inquilinos que são de menor porte. Então, às vezes, o cara tem um escritório de advocacia pequeno, o cara descobriu que ele pode operar no home office tranquilamente, ou até consultórios em que a telemedicina hoje em dia tem acontecido. Então, você começa a ver uma necessidade não tão grande de metro quadrado para escritório. Só que, ao mesmo tempo, isso faz com que todas as cotas desses fundos sejam jogadas para baixo. E aí é onde a gente encontra as oportunidades, que é justamente olhar para ativos que estão abaixo do custo de reposição. Às vezes você olha para uma cota, eu vou falar custo de reposição como se fosse algo muito parecido com a cota patrimonial, tá? Seria o seguinte, a gente tem uma cota que está negociada a 70
e a cota do patrimônio do fundo é 90. Isso acaba gerando uma oportunidade para a gente em comprar esse ativo. Por mais que a gente passe por algum tipo de solavanco de rendimentos no médio prazo, no longo prazo a gente acredita que, por ele estar tão descontado, você vai ter uma oportunidade de investimento boa. E quando a gente está falando de um fundo de fundos de investimento daqui da XP, o nosso 555 aberto, que não necessita, de fato, entregar investimentos ou rendimentos para o investidor, essa oportunidade fica mais óbvia, porque a gente consegue surfar esse período de apreciação sem ter que entregar rendimento para o investidor. Passando para o quadrante de baixo, a gente separa aqui do lado esquerdo os fundos de hotel e do lado direito os fundos de shopping. Os fundos de hotel hoje, eu diria que eles estão passando por um processo muito complicado justamente pela dependência do fluxo de turistas e executivos, e também a gente vê uma possibilidade de mudança estrutural no setor. Muitos fundos imobiliários de hotel hoje estão em grandes capitais que dependem justamente desse fluxo de turistas e de executivos. Os executivos agora estão descobrindo que não necessariamente eles precisam pegar um avião e fazer uma reunião. Eles conseguem fazer a reunião justamente como a gente está fazendo agora, que é uma reunião virtual. Então, isso vai fazer com que a demanda por esse tipo de leito, né, de leito de hospedagem de escritório, diminua muito e faça com que o resultado desses fundos diminua. Pelo lado de shopping, a gente também teve no momento de Covid aqui mais acentuado e maior isolamento social, o fechamento desses shoppings justamente para evitar o contágio, e que agora eles estão aumentando, só que o fundo de shopping depende justamente do resultado de fluxo de vendas. Agora, como eles estão com um processo de reabertura, a gente ainda vê resultado baixo, se não quase zero, porque muitas vezes os shoppings ficaram com horário restrito aberto e, ao mesmo tempo, ele gera menos receita, mas ele tem os mesmos custos, a gente acaba tendo aí um período de rendimentos pequenos no médio prazo. Mas, ao longo prazo, como esses ativos estão descontados em bolsa e a gente entende que o fluxo de compras e o fluxo de pessoas que vão comprar no shopping tende a voltar, essa é uma boa oportunidade de investimento. No médio e longo prazo, a gente vê essa cota se apreciando. Hoje, que os fundos imobiliários estão beirando 100 de shopping, eles podem chegar a bater aí os seus 30, 125 reais. Então, basicamente, o panorama que a gente tem aqui é a maneira como a gente tem montado a carteira do XPSF 11 e a carteira do XP Fundos de Fundos Imobiliários 90. Legal, Celida. A gente está encaminhando para os nossos minutos finais. Eu queria ver se vocês conseguem responder um ponto aqui, que é o seguinte. Vocês não estão, vamos imaginar no momento que vocês não estão vendo oportunidade, um eventual mercado caro. Quanto vocês podem ter de caixa no fundo para eventualmente fazer uma proteção e não estar exposto à valorização, um eventual choque nos preços desses fundos imobiliários? Eu diria que o fundo hoje, assim, pensando no fundo de fundos abertos, tudo depende muito da liquidez dos ativos que a gente investe, tá? Então, tendo os fundos basicamente como é que se fala, os fundos mais líquidos do mercado que a gente acessa, a gente conseguiria rapidamente gerar essa liquidez e gerar uma proteção que seria investir em cotas de fundos de zeragem, por exemplo. E como a gente está falando de um fundo que é um fundo de fundos que investe em cotas de outros fundos, a gente tem que, no caso do XP Fundos de Fundos 90, ter 95% do patrimônio do fundo alocado em cotas de outros fundos. Agora, eu posso tirar de um fundo imobiliário em momentos em que esse período ele está mais adverso para investimento e botar num fundo de zeragem e aguardar o melhor momento para que a gente consiga investir quando essa cota estiver lá no low e que a gente consiga de novo surfar um novo ganho de capital. Zeragem, quem não conhece esse termo, é, por exemplo, um fundo que só carrega LFTs, por exemplo, é um fundo de zeragem no final das contas. Ou seja, é um fundo que tem uma flexibilidade muito boa para, vamos reduzir bastante ou zerar as posições e ficar em caixa se um eventual cenário que não é, obviamente, o que está sendo visto do ponto de vista de mercado, assim, o que está acontecendo em ponto de vista de saúde não é um ponto que a gente vai discutir aqui, mas do ponto de vista de mercado não é isso que a gente está vendo. Perfeito. Gente, eu queria convidá-los para deixar a mensagem final para a gente conseguir encerrar essa live.
Vamos lá, só começar aqui, depois eu passo aí para o Celida. Acho que é muito importante, agora que a gente explicou bem o produto e ficou claro qual que é a tese de investimento, entender que esse momento que a gente está vivendo agora é muito oportunístico. Então, a gente realmente está em meio a uma crise, essa crise ainda não passou, a gente teve uma correção grande nos últimos 3 meses, né? Lembrando que o IFIX até março caiu 22% e o acumulado até o final de junho está na casa de 12%, a gente teve uma retomada, mas mesmo assim ele é muito barato. Então, assim, o que a turma tem que ter em mente é que esse é um produto que mesmo no mercado normal faz muito sentido, principalmente pelas oportunidades de investimento nessas ofertas restritas que o Celida comentou. Ou seja, são ofertas que a gente consegue entrar com grande desconto, coisas que uma pessoa física, se estiver investindo por conta, não conseguiria. E o que acrescenta muito a vantagem aqui, nesse momento que a gente está hoje, é justamente se deparar com um mercado muito barato. Tá? Então, assim, mesmo colocando os impactos da crise nos produtos, nos fundos imobiliários, ainda tem muita coisa barata. Então, é importantíssimo que a alocação agora é algo muito óbvio e acho que ficou bem claro aqui também a questão da tributação. Acho que de um lado você perde, de outro você ganha. Acho que no net aqui é algo muito parecido. Então, a mensagem final aqui, sumarizando, é realmente o momento único para fazer essa alocação de investimento da poupança aí das pessoas que nos ouvem. E eu queria levantar mais 2 pontos, que seria basicamente, um deles a gente já comentou, que se você não precisa do rendimento, se você está entendendo que você quer investir no mercado imobiliário para ganho de capital, esse é o melhor produto que você pode alocar hoje, justamente por tudo isso que a gente comentou aqui na apresentação. E uma outra coisa que é muito interessante de comentar é justamente a maneira como esse fundo capta. Como ele é um fundo aberto, ele é um fundo que ele vai captando ao longo do tempo, e isso permite que a gente vá realizando alocações ótimas 100% do tempo. Diferentemente de um fundo imobiliário, em que você muitas vezes faz uma oferta e capta 100, 200, 500 milhões de uma vez, quando você recebe 500 milhões de uma vez, você não vai conseguir alocar os 500 milhões de uma vez do dia para a noite. O que tem um timing de ramp-up de rentabilidade que esse fundo nunca vai passar, porque a gente está passando por... Eu estou recebendo hoje 1 milhão, depois eu recebo mais 200 mil, 500 mil, e isso faz com que o fundo ele crie uma rentabilidade ao longo do tempo muito mais homogênea do que um fundo imobiliário. Então, eu acho que o recado se você está pensando em fundos para ganho de capital, esse é o melhor ativo que você pode investir aqui nesse momento. Legal, gente. Queria agradecer ao Felipe Servidoni e ao André Mazetti pela aula hoje, por tudo que eles apresentaram e mostraram para a gente sobre fundos imobiliários. Gostaria de agradecer a participação de toda a nossa audiência. Não foi possível, obviamente, responder todas as perguntas, então eu peço que as perguntas que não foram respondidas sejam enviadas para ri@xpasset.com.br, que a gente vai responder com prazer. Quem ainda não faz parte do Telegram da XP Asset, entra lá, o link é https://t de tatu, .m de Maria, e de elefante, /XP maiúsculo, underline, sublinhado, asset, com A maiúsculo, aí vocês conseguem participar. A gravação dessa live estará disponível no YouTube, em breve, até o final do dia a gente deve subir, e também será disponibilizada nos nossos canais de Telegram. Gente, muito obrigado a todos, e eu queria aproveitar, eu peço que antes que todos saiam, eu vou botar na tela aqui a agenda do dia. Então, hoje, às 4 horas da tarde, a gente reabre a sala virtual da XP Asset com uma palestra sobre investimentos em infraestrutura, perspectivas, produtos e setores-alvo, com Túlio Machado. E a última palestra do dia aqui na sala virtual da XP Asset, às 5 horas da tarde, a gente vai falar da família de fundos Selection, os melhores gestores em um único investimento, com Danilo Gabriel e com Samuel Ponsoni Oliveira hoje. Então, gente, muito obrigado a todos e nos vemos ao longo da tarde. Abraço. Obrigado, gente. Obrigado, abraço.